E se eu te disser que o problema não é o preço do PlayStation 5 Pro? A Sony anunciou o novo PlayStation 5 Pro e você tá vendo aí na internet vários vídeos e matérias sobre o preço dele especificamente, que tá bem mais caro. Mas nesse vídeo eu quero trazer uma visão um pouco diferente. E se eu te disser que o problema não é o preço do PlayStation 5 Pro? Ou pelo menos, não apenas o preço é o problema de todo esse contexto. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Ed e galera, seguinte, o PlayStation 5 Pro traz um design muito parecido com o PlayStation 5 normal e também, é claro, com o modelo Slim. Vocês podem notar que ele tem aquele mesmo formato, aquela cara de PlayStation que todo mundo já está acostumado a ver, mas agora com algumas ranhuras a mais na lateral, que é para melhorar a eficiência de arrefecimento. Ele teve algumas mudanças na questão de hardware, a começar pelas unidades computacionais, que agora foram acrescidas em 67%. Saíram de 36 unidades para 60 unidades computacionais. A memória RAM também está mais rápida, em 28% mais rápida, e somando essas duas questões, o PlayStation 5 Pro será 45% mais poderoso em renderização gráfica. Além disso, o Ray Tracing será melhorado em 2 a 3 vezes. A AMD, que é a fabricante do chip gráfico, promete que o Ray Tracing nunca foi visto antes nas placas da marca. Atualmente, para quem joga no PlayStation 5, sempre se depara com a seguinte situação: você pode escolher em mais resolução e menos FPS ou menos resolução e mais FPS. Ou seja, modo fidelidade, modo performance. De um lado você tem gráfico, do outro lado você roda liso. E o PlayStation 5 Pro vem prometendo que vai rodar as duas coisas juntas, 4K com 60 FPS. Mas se eu não tô lembrando errado, rapaz, eu lembro que quando eu comprei o Play 5, essa era a promessa, né? A caixa dizia lá, até 120 Hz, troque a sua TV, joga no mato, compra uma TV com HDMI 2.1, porque se você não tiver, já era, comprou o videogame à toa. E parece que agora o Play 5 Pro é a mesma coisa. Uma outra novidade é o PlayStation Spectral Super Resolution, que seria como um NVIDIA DLSS. É uma tecnologia que permite que o jogo rode no videogame numa resolução mais baixa, mas que ele seja renderizado com um upscale, que vai aumentar o tamanho da imagem para deixar ela mais parecida com 4K. Digo mais parecida porque não é um 4K nativo. E no PlayStation 5, a Sony anunciou que vai ser feito pelo quê? Adivinha aí, qual que é a tendência do ano 2024? Pois é, inteligência artificial. Então o mecanismo que vai utilizar da inteligência artificial para entregar imagens melhores. Mas aqui tá o detalhe que eu queria trazer aqui para vocês, que é o seguinte, olha só. Eu fiz um comparativo aqui, pensando, né? O pessoal sempre fala do preço do videogame, mas tem uma outra coisa que existe aí também há muito tempo, que são os smartphones. E no caso o iPhone sempre vai mudando a geração e tem até gente que acha, né, que a Sony é a Apple dos videogames, enfim. Então, bora fazer um paralelo do seguinte, ó. Em 2006, o PlayStation 3 foi anunciado por $499 ou $500. E na de 60 GB foi por $600. E logo no ano seguinte o iPhone foi lançado por $500. Já em 2016 o Play 4 Pro foi lançado por $400 e o iPhone 7 custava a partir de $649 e o 7 Plus $749. Vocês perceberam que o PlayStation 3 foi lançado por um preço absurdo, todo mundo reclamou, foi um fiasco para a Sony e ele custava o mesmo que um iPhone, né, a partir de... Já no Play 4 Pro eles consertaram isso, né, digamos assim, porque ele já custava mais barato que o iPhone. Mas espera aí que tem um raciocínio por trás disso que eu não vi ninguém comentar ainda, mas que vale a pena observar. E no PlayStation 5, né, em 2020, ele chegou por $500 e o iPhone 12 da época custava a partir de $700 até $1.000. Então a distância aumentou, né? O videogame acresceu sim, o preço ficou mais caro, mas o iPhone ficou muito mais caro em comparação. E agora, o PS5 Pro foi anunciado por $700 e o iPhone 16 custa entre $800 e $1.100. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas. A primeira coisa é a seguinte: dentre várias mudanças que aconteceram no mercado de eletrônicos e tal, o smartphone mudou de posicionamento, digamos assim. Ele deixou de ser um bem de consumo apenas para também se tornar uma ferramenta de trabalho. Afinal, hoje em dia, praticamente toda profissão, sobretudo quem empreende, quem tem o próprio negócio, usa o smartphone para fazer foto, vídeo, divulgar sua marca, enfim, até vender, né? WhatsApp,
site, aplicativo, todas essas coisas. Já o videogame continua mais como algo de entretenimento. Ele é sim ferramenta de trabalho para muita gente, sobretudo aqui na mídia social, mas de modo geral, ele é mais um bem de consumo, de entretenimento, do que um ganha-pão, uma ferramenta de trabalho. Fora aquela outra questão, o smartphone hoje ele é muito mais essencial do que o console de videogame. E uma outra questão também é que hoje em dia televisões como as da Samsung, você consegue instalar o aplicativo, no caso da Xbox ou outros, né? E você consegue conectar o controle de videogame por Bluetooth na TV ou por cabo USB e jogar direto na TV. Além, é claro, de jogar no PC, jogar no celular, no tablet, enfim. As formas de se jogar mudaram muito desde o PlayStation 3 para cá. E isso é indiscutível. Então, para concluir o raciocínio, quando a gente vê a diferença de preço de 2016, o Play 4 Pro, que foi um sucesso, chegou por $400 e um iPhone custava entre 650 e 750, então tínhamos uma diferença de $250 entre o melhor PlayStation e um iPhone de entrada. E agora, com o PlayStation 5 Pro, a diferença vai ser exatamente de $100 do melhor PlayStation para o iPhone de entrada. Isso mostra que sim, a Sony ela inverteu a passada da corrida. A Apple caminhava numa velocidade maior de aumento de preço, a Sony encostou. Mas e aí eu comecei o vídeo dizendo que o problema em si não é o preço, então qual que é o problema na minha visão de fato? Bom, o problema não é exatamente apenas o preço em si, o valor nominal. O problema é que o PlayStation 5 Pro está prometendo entregar aquilo que a gente já esperava do PlayStation 5 normal em 2020. Além disso, ele não vem com a base vertical para você deixar o console em pé. Ela é vendida separadamente, algo que vinha no PlayStation 5 em 2020 também. Ele também não vem com leitor de discos, ou seja, você vai precisar comprar o leitor óptico separado. Além de pagar mais caro, de ter que comprar a base vertical, você também tem que comprar o leitor de discos. Eu uso mais mídia digital, não é uma questão que vai realmente implicar para mim, só que eu não posso pensar só no meu estilo de uso. Então esses são pontos consideráveis. Você tem a performance prometida em 2020, você tem que comprar a base separado, comprar o leitor de disco separado. E para a gente tentar tirar algum lado positivo disso tudo, qual seria? Se você não viu muita diferença do PlayStation 5 base para o modelo Pro, significa que talvez você não precise comprar o modelo Pro, que vai chegar no Brasil talvez aí por quase R$6.000. Não compense. Você pode economizar continuando com o seu PlayStation 5 base, ou se for comprar um, já compra o normal mesmo e paga mais barato em comparação ao novo Pro. A ideia da Sony de que o público entusiasta vai comprar independente do preço me lembra muito, inclusive, o que foi dito na época do PlayStation 3. E na ocasião eles disseram até que, bom, quem é fã pode ter 2 empregos e trabalhar mais para poder comprar o PlayStation 3. Me lembra muito a mesma situação. Mas é aquilo, né? No final das contas, cada um compra o que quer, faz o uso que quer do dinheiro, enfim. E para você que quer economizar, você pode participar dos nossos canais de ofertas no Telegram e também no WhatsApp. Tá sempre aparecendo promoção de verdade lá, a gente só posta aquilo que realmente compensa e eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Bom, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo e é isso aí. Tchau!